Amém para sentar um instantinho, irmão? Quero louvar o Senhor milagre cristã. E interessante que eu estava aqui lembrando do hino. E quando abri, caiu no hino, eu estava pensando nele. Eu estava pensando em cantar o hino 460, mas eu procurando esse hino 460, achei o hino que eu gosto muito, que é o 262, e quando abri, caiu dele. Então vamos louvar o Senhor com o hino desses 262. Não sei se os irmãos conhecem. Senhor está comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Roda-me cada dia o teu sustento, de graça pra cumprir teu mandamento. Sim, eu achei interessante. Eu li essa passagem que o pastor Jorge deu aqui. Eu li essa passagem foi esse dia agora. Ou fazia boa seu fruto bom, ou arrumar seu fruto mau. Olha isso aqui. E aí o pastor Jorge estava dando aqui testemunho do mamão. Eu me lembrei, aqui para ficar sentado, irmão. E eu me lembrei de uma árvore. Meu pai tinha uma loja lá fora. Eu era pequeno. E nos fundos daquela loja, tinha um pé de laranja. Eu vi um pé de laranja. Fiquei maravilhado com aquele pé de laranja. Carregado de laranja, tudo amarelinho. E era laranja grandona, em posição assim. Peguei a laranja.
Fui de Cascais chupar, meu Deus, coisa marcosa. Era laranja da... Eu nunca tinha visto laranja da terra. Quando eu peguei aquilo, Jesus não dava para chupar, não. Era muito amargo. Tem muito crente assim, irmão. Ímpios são assim, ímpios são amargos. E o crente, quando vem do mundo, ele é amargo também. Quem vai mudar a história aí, vai fazer, dar um suco bom, né? Vai ser Jesus. Então o Senhor que transforma a nossa vida. Nós fomos pegos lá de fora, Senhor. E nós estávamos debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. E Deus foi tão misericordioso conosco que Deus sempre dá uma oportunidade. Né? Deus sempre dá uma oportunidade para a gente ser bom, para a gente crescer. Para nós crescermos na graça, crescer no conhecimento. Aleluia. Para que o nome dele venha ser glorificado. Deus não ia destruir, não destruiu aquela raça humana lá no princípio, irmãos. No princípio, onde não tinha nada, era tudo homens da caverna naquela época. Deus matou, não, mas Deus antes de matar, não, vamos ver se tem um justo no meio dele, eu não posso matar todo mundo. Encontrou quem? Noé. Noé, irmão. Noé, a Bíblia diz que Noé ele era homem justo. Aleluia. A Bíblia vai dizer também que Noé naquela época andava com Deus. Quem disse que Noé andava com Deus? Toda a raça estava corrompida. Era só mar dia e noite, irmão. Era só coisa ruim naquela geração. Só coisa ruim, dia e noite. E a nossa geração hoje? Está pior do que aquela? A nossa geração está pior do que aquela, irmão. Você vê pessoas que desfrutam de tudo que é de Deus, come do que é do Senhor, bebe do que é de Deus, vive do que é de Deus e não quer nada com Deus, vive no mundo que Deus criou, não paga aluguel e não quer nada com o dono do mundo criador. E ainda tem uns infelizes no meio dele que dizem que eu não creio em Deus, não acredito em Deus, eu sou ateu, e já diz que crê alguma coisa, né? Vive de tudo, ele não paga nada, não paga aluguel, mas lá no final de tudo, irmãos, é aquela que agora está certo. Aleluia. Como Deus sempre dá oportunidade para alguém, o Senhor te chamou de discípulo, deu uma oportunidade para cada um deles. Dos 12 discípulos, qual o discípulo mais importante? Qual o discípulo foi mais importante ali? Foram 12 discípulos, e dentre os 12 discípulos, um discípulo foi o mais importante. Qual foi? Judas. Judas foi o discípulo mais importante. Não existe profecia acerca de nenhum dos discípulos. Só existe profecia acerca de Judas. Judas teve toda a oportunidade para ter a sua vida mudada. Mas o negócio de Judas era outro. Viu? Judas já era maligno, o Senhor escolheu ele, era Judas Iscariotes. Esse nome, esse título, Iscariotes, não é sobrenome? Diz quem ele era. Era alguém que andava com um punhal para matar alguém. Ele fazia parte como se fosse uma organização, Judas. Chamou Judas. Judas teve a oportunidade. Olha que Jesus deu. É tão misericordioso que botou ele como tesoureiro. Um lugar que ele mais gostava, ele está ali, na bolsa do dinheiro que era arrecadado para ajudar os pobres. Tanto é quando Maria quebrou o vaso de lavastro que a fragrância tomou todo o ambiente, ele ficou indignado, porque ele fez desperdício todo com Jesus, irmão. Era o desperdício todo com Jesus. Né? E importunava ela. Não podia ter dado esse dinheiro para os pobres. Ele está preocupado com o pobre, não. A gente viu que ele perdeu uma dinheirama ali. O dinheiro que ele queria, aquela fragrância que fosse pedida, irmão, era o salário de um ano. Naquela época. Sabe? Salário de um ano. De um ano, irmão. Ele queria, que ficou indignado.
E Jesus, por que ponto nela? Deixa ela fez uma boa obra. E onde quer que ela for falar, onde quer que ela for, essa obra vai ser falada. E nós já estamos falando da obra que ela fez. Né? Né, irmãos? Foi falar também de Jó. Que prova Jó passou? Eu até quero ler aqui no livro de Jó, capítulo 1. Embora estou entre Jó e as águas amargas. Lá do Êxodo, né? E no hebraico quer dizer Shemot. Êxodo quer dizer saída, né? Mas no hebraico Shemot quer dizer nomes. E o mais importante não é passagem, é nomes. O povo israelita, quando saiu da terra do Egito, não saiu sem um nome. Não era nação, era conhecido como escravos fujão. Tanto é que o faraó mandou o exército ir atrás dele, trazer de volta, porque eram escravos. Só que quando Deus entra na história, muda. Lembra? Chegou lá, Deus matou todos eles. E matou de uma maneira gloriosa para que o povo judeu visse que quem estava dando livramento a eles era Deus. Quem tirou do Egito foi Deus. A partir dali, até a terra de Canaã foi só maravilha. Deus falou que ele, todo dia, eles acordavam e iam dormir vendo as maravilhas de Deus. Eu pensava você acordar em cima da congregação, uma coluna de nuvem. Todo dia estava aquela coluna de nuvem lá. Todo dia. Acordou de manhã, com o olho cheio de remela, cansado, abriu o olho para dentro da congregação, está lá aquela coluna de nuvem. E outra coisa, e de noite era uma coluna de fogo. Tinha maravilha todo dia. Eu não vejo. Todo dia vendo maravilha. E quem é que ficava maravilhando com tudo aquilo ali? Um deles ficava maravilhando com tudo aquilo ali. Quem era? Josué. Josué não saía da porta da tenda da congregação, porque ele estava maravilhado com o que Deus estava fazendo. Vemos? O nome dele nem Josué era, o nome dele era Oséias. O nome dele foi mudado para Josué, que representa ou personifica o Senhor Jesus. Vemos? Josué e Caleb foram os únicos que saiu do Egito e entrou na terra de Canaã. Os rebeldes eu matou tudo no deserto. Eu matava, irmão. E matava na cara mesmo. E a Bíblia não oculta, não. O próprio Deus diz assim: eu firo, eu mato, eu saro, eu faço viver, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E o povo não teme Deus. O povo não teme Deus. Meu irmão, Deus mata, irmão. Deus mata. E como Deus mata? É para isso que o diabo existe. Ele realmente tem uma utilidade para Deus: matar o povo, oprimir o povo. Porque se não tem diabo, está mil maravilha e o povo ainda estava na rebeldia. Então Deus permitiu o diabo, o último inimigo a ser lançado no lago de fogo é Satanás. Ele é o último. Está aí para se andar na vida dos rebeldes. Não quer nada com Deus, rebelde a Deus, aí tem demônio. E como ele oprime. Irmãos, Jó sofreu na mão dele. No capítulo 1 aqui, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Quem ensinou ele a desviar do mal? Quem ensinou ele a ser sincero, a ser reto, ser temente a Deus e se desviar do mal? Aleluia. Quem ensinou ele? Naquela época ninguém pregava o evangelho. Naquela época ninguém falava de Deus. Ninguém falava de Deus. Ninguém se evangelizando. Não tinha igreja, não tinha escola dominical, não tinha estudo bíblico, não tinha culto, não tinha vigílias, como nós temos aqui. A vigília lá era de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6. Tinha 4 vigílias, né? Mas não era vigília para buscar Deus. Era que o relógio era contado assim: primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília. Aleluia. Da noite, viu?
E a Bíblia diz aqui que Jó era um homem sincero. Sincero é alguém que ele se exprime sem artifício de querer enganar alguém. Ele era uma pessoa sincera. Jó era uma pessoa sincera. Quem deu testemunho dele? Não fui eu. Nem você. Quem deu testemunho dele foi Deus. Nós precisamos alcançar testemunho de Deus. Coisa gloriosa. Isso é mais nada. Se Deus falou, né, irmão? E ainda diz que lhe nasceram 7 filhos, 3 filhas. Deus abençoou os filhos dele. Deu 7 filhos a ele. E 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Diz a Bíblia que ele era maior do que todos do Oriente. E ainda tinha muitíssima gente que trabalhava para ele. Aqui, e era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era maior lá, o maioral era ele. Não tinha ninguém maior do que ele. Quem falou, a Bíblia diz. Ele era maior. Aleluia. E eis que seus filhos faziam banquete em casa de cada um seu dia. A vida dos filhos deles só fazer banquete. Vou fazer o banquete na minha casa hoje, amanhã na tua. Aí ia fazer aquele rodízio, né? Aí na casa do outro, né? E convidar as 3 irmãs deles. Todo dia tinha banquete, churrasco toda semana. Estava lá eles, né? Aleluia. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de cada um deles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Jó estava sempre de madrugada orando para os filhos dele. Aleluia. Mas aí você vai ver, não tinha mudança na vida dos filhos dele. Era só aquela vida, uma vida abençoada, uma vida de prosperidade. Aleluia. Mas uma vida desprotegida, porque não estava na presença de Deus. Deus, aleluia. E aí, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles o carcará. Eu chamo de lixo do céu. Estava lá, deu uma limpou, jogou cá para baixo. E nós sofremos por causa disso. E aí, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Deus perguntou: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E aí o carcará respondeu para Deus: porventura teme a Jó de Deus de balde, né? Quer dizer, em vão? Porventura teme a Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste tu de bens ou de riqueza a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Glória a Deus, aleluia. Satanás sabia que a vida de Jó era abençoada. Ele sabe que a nossa vida é abençoada. Ele sabe que agora nós temos Deus. Aleluia. Ele sabe que agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele também sabe que não pode mais tocar em nós. Não pode tocar. E nós sabemos que ele nem na nossa face ele consegue olhar. Sabe que ele não consegue olhar na face do crente, que verdadeiramente tem comunhão com Deus, vindo voltar? Porque o crente agora é luz do mundo, e ele não suporta essa luz que há em nós. Meu irmão, ele não suporta. Aleluia. Eu, quando era novo convertido, irmão, a minha vida era só jejum, consagração de manhã, libertação à tarde, que não tem mais libertação à tarde,
culto à noite e vigília. Porque quando eu era crente, minha vigília era só baile. Toda sábado, domingo, baile. Sábado, domingo, baile. Quando Jesus me tirou de lá, todo sábado, domingo era vigília à igreja. E aí minha vida foi sendo transformada pelo Senhor. E aí eu vinha nos cultos lá de Mesquita, do Edson Passo, que o meu caminho era lá. Mesquita, Edson Passo. Quando vinha no ônibus, irmão, eu não entendia porque ninguém sentava do meu lado no ônibus cheio, as pessoas em pé, mas não sentavam do meu lado. Eu não entendia. A unção que está na nossa vida incomoda quem está nas trevas, irmão. Aleluia. Dificilmente alguém sentava do meu lado, eu não entendia por que ficava. E eu cara, que ninguém senta do meu lado, onde eu sentava no ônibus. As pessoas, quando sentava, levantava e saía, sentava no outro lugar. Porque a pessoa está em treva, irmão. Já e isso não era de mim, é a unção que está na minha vida. Se nós formos verdadeiramente cheios da unção de Deus, das virtudes do Espírito Santo, as pessoas que estão na treva nem andam conosco. Você vê hoje o ímpio anda com o crente, passa de outro lugar, fala o crente, fala o ímpio. E nada muda, não acontece nada. Porque aquela unção, ele está falando alguma coisa na vida daquele crente. Porque é o que acontece na vida do crente quando verdadeiramente ele anda com Deus. Olha, Jó, Deus deu testemunho de Jó. Houve uma reunião, não sei aonde, ali na Bíblia diz, que naquela reunião estava lá Deus e Satanás falando acerca de Jó. E Jó está lá trabalhando, cuidando das coisas dele, fazendo sacrifício pelos filhos dele, levantando de madrugada, orando pelos filhos dele. Mas houve um momento que Satanás matou os 10 filhos dele. Matou os 10 filhos. Você vê que Satanás falou, Deus falou para Satanás, toque tudo quanto tem. Aí veio, nós vamos ter aqui a história aqui, no capítulo 2. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos de suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. Eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e deixavam sempre um escapar para levar notícia para Jó. E como é que Satanás é malicioso? Usou alguém para roubar, usou alguém para matar os empregados, e depois deixava um escapar. Ele ia avisar Jó. Acabando esses aqui de chegar, veio o outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus caiu do céu, ó. Viu? Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nós. Satanás faz cair fogo do céu. Aonde ele arrumou esse fogo, não sei. Não veio de dentro do céu. Mas ele fez cair fogo do céu. Incendiou o rebanho de ovelhas, incendiou os empregados, mas não incendiou únicos e deixou escapar para levar notícia para Jó. E aí veio outro e disse: ordenando os caldeus transbando, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o filho de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Satanás era assim, irmãos. Quando Jesus disse que o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir, não estava falando de Satanás aqui. Mas Satanás faz isso. Ele rouba, mata e destrói. Viu, irmãos? E estando teus filhos e tuas filhas, aí chegou outro, estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho na casa. Isso tudo no mesmo dia, viu, irmãos? Isso foi no mesmo dia. Ele estava fazendo banquete na casa do irmão primogênito. E aqui diz aqui, ó: estando, e disse: e eis que um grande vento veio dali do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Matou os 10 filhos de Jó, matou os empregados que estavam lá e deixou escapar um. Por quê?
um vento forte que veio do deserto, derrubou as casas em cima deles, matou todo mundo. E a casa não era assim não, tá, mano? Não era assim de bonitinho de tijolo, não. Era pedra mesmo. Era tudo de pedra. Lá não fazia tijolo, não. Era tudo de pedra. E ainda hoje se faz casa de pedra. Eu vejo algumas construções, tudo de pedra. O vento deu naquelas casas que não estava alicerçado na rocha, caiu em cima deles, acabou com um banquete, matou todo mundo. Aí Jó, diz a Bíblia que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra, e diz aqui que ele adorou. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O diabo fez isso lá na casa de Jó, em tudo que ele tinha. No homem, na vida do homem só, porque ele era sincero. Porque Deus deu testemunho dele, que ele era um homem sincero, ele era um homem reto. Ele era sincero, reto, ele era temente a Deus e se desviava do mal. O diabo foi tirando as suas famílias da vida desse homem para arrancar a sinceridade dele, para arrancar o temor dele, para destruir a vida de Jó. Mas o que Jó fez? Raspou seu cabelo, rasgou seu manto, daí sentou sobre si e diz ali que ele se prostrou, ele adorou. A palavra que é adorar, no hebraico, a palavra adorar quer dizer trabalhar. Jó não foi trabalhar. Jó, ele se prostrou para Deus e disse: nu eu vi esse mundo e nu vou sair dele. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, não saiu uma blasfêmia da boca de Jó. É dessa forma então que Jó adorou o Senhor. A palavra adorar no hebraico quer dizer avodar, que quer dizer trabalhar. Então a pessoa, quando está trabalhando na obra de Deus, está adorando a Deus. Viu? Então trabalhe para Deus, que uma forma que você vai estar adorando a Deus é trabalhando. As pessoas pensam que adorar a Deus é estar cantando, não, é estar pregando, é estar orando, não. Adorar a Deus no hebraico é trabalhar para Deus. Pode ver, fazer pesquisa no YouTube, no Google, procura lá a palavra adorar no hebraico. Eu sempre faço pesquisa ali para ver. Aleluia. Então, dessa forma, Jó se prostrou e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não arrancou blasfêmia da boca de Jó. Mas o que a gente murmura por qualquer coisa? Aleluia. Nós murmuramos por qualquer coisa. Irmão, eu acho que o maior murmurador aqui era eu. Murmurava muito mesmo. Quando murmurávamos, em se tratando de Deus, sabendo que Deus tem poder sobre todas as coisas, é onde entra a minha murmuração. O Senhor tem poder sobre todas as coisas, não tem nada que possa impedir. O Senhor só não faz porque eu não quero. Eu murmurava. Mas não é no meu tempo, é no tempo dele. Meu irmão, as coisas não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. A murmuração só vai fazer Deus virar o bico da espada para o lado. A espada. Aí o bico da espada virou. Logo de quem não tem como se fugir. Não tem onde esconder. Né? Satanás não teve êxito na vida de Jó. Mas foi um sofrimento muito grande. Sofrimento. Pensou? Morreu alguém da família. Um só. A gente já desmonta. Imagina 10 filhos, irmãos. 10 filhos. Já viu na Bíblia alguém perder 10 filhos? Eu vi Jó que perdeu 10 filhos. Aleluia. Eu vi uma das filhas de rei Saul perder mais 4 filhos. Foi 3 filhos, 4 filhos. Porque Deus estava cobrando lá do Gibeonita, porque Saul matou o Gibeonita quando eles fizeram aliança com Josué. E Josué, eles enganaram Josué, então Josué não podia mais matar. Mas o que Josué fez com eles? Você é rachador de lenha.
Vão catar lenha para o povo judeu. Não morreram, mas foram catar lenha para eles. E eles venceram os gibeonitas. Com medo de morrer, disfarçaram, dizendo que estavam em uma terra longínqua, que nada, dali do lado deles, estavam escondidos. E aí Josué não podia mais matar ele. Mas aí Saul, quando surgiu Saul, foi lá e matou todos eles. E aí havia uma fome de 3 em 3 anos. E Davi foi consultar Deus por causa da cara sanguinária de Saul, que matou os gibeonitas. Aí Davi foi lá. O que vocês querem que faça? Ah, nós não queremos morte de ninguém, só nos dá 7 filhos de Saul. Filhos de Saul. Não tinha mais filho. Sabe quem teve livramento disso tudo aí? Mefibosete.